Pronto, Pronto, agora agora foi. foi. Obrigada, né, por ter tirado um tempinho aí para poder fazer essa live aqui comigo. Imagina, imagina, um prazer estar aqui. Acabou enroscando um pouquinho aí, mas agora deu certo. Estamos aqui online à disposição para poder conversar um pouquinho sobre hipnose. Uhum. Fê, você poderia explicar um pouquinho sobre como as nossas atitudes, as crenças limitantes, tudo isso, né, acaba atrapalhando alcançar algum objetivo? Às vezes as pessoas não sabem, né, que não é o consciente, mas sim o subconsciente que acaba fazendo tudo. Sem dúvida. Muitas pessoas, em geral, as pessoas acreditam, né, que elas estão no controle. A gente tem a falsa percepção de estar no controle das coisas, do que acontece com a gente, mas a grande verdade, na verdade, o ponto mais importante que as pessoas não se dão conta é que a gente não está no controle de porcaria nenhuma, o perdão da palavra, né? Se a gente tivesse de fato no controle, a gente não se sentiria triste quando não quer se sentir triste, a gente não se sentiria ansioso, depressivo, uma alergia, uma labirintite, enfim. As pessoas acreditam que estão no controle das suas vidas, das suas atitudes, mas elas só assumem o controle quando elas entendem que, na realidade, elas não estão no controle de absolutamente nada, que a gente é guiado por essas programações que acontecem, que são instaladas, programadas na nossa mente subconsciente por pessoas que são muito importantes para a gente, são autoridades para a gente, como pais, tios, avós, familiares em geral. Né? Então, é curioso perceber como depois de que a gente aprende esses padrões de comportamento, a gente só sabe fazer repetir eles. A gente só sabe repeti-los. Né? Como se fosse um robozinho, que é programado para fazer aquilo, a gente só sabe repetir. E o mais interessante é que, como você também com certeza pega, né, pelo dia a dia, nos seus atendimentos, muitas vezes aquele comportamento que mais refutam de pais, mães, pessoas que os criaram, são os mesmos comportamentos que são repetidos quando eles estão na posição em que seus pais, avós estavam naquela época. Não é verdade, Dani? Verdade. Às vezes a gente acaba falando ou tendo atitudes, né? A mesma atitude do nosso pai, da nossa mãe, ou falando a mesma frase que eles falavam, né? A gente não sabe por quê. Aí o nosso consciente fala, nossa, eu tô falando igual minha mãe, tô falando igual meu pai. Mas a verdade é porque tá ali na nossa programação, né? E a gente acaba repetindo esses padrões, né? Exatamente, exatamente. E o grande problema que eu acho disso é que muitos desses padrões que a gente aprende, eles nos limitam. Eles são as famosas crenças limitantes. Porque uma vez que aquele padrão está estabelecido de que eu não posso, de que eu não mereço, de que isso não é para mim, ou que eu não devo alcançar ou atingir os meus objetivos, a partir daquele momento é só aquilo que eu sei repetir. Então, uma vez que você entende tudo isso, uma vez que você entende quais são as suas crenças limitantes, o porquê que elas foram instaladas, por que razão a sua mente subconsciente entendeu que aquilo era útil para ela, e a partir dali potencializa, utiliza essa informação em prol do seu subconsciente, em prol da sua vida, das suas atitudes, aí sim você assume esse controle. Então, é por isso que eu sou suspeito a dizer que a hipnose é fantástica, porque ela é capaz de acessar essa parte da nossa mente que é responsável por tudo isso e não largar o osso, né? Não largar esse estado até que isso tudo tenha sido ressignificado, reprogramado na mente subconsciente. Uhum. Verdade. Tem um comentário aqui, tá com eco. Não sei, tá pedindo para reduzir o volume do retorno. Pode ser aqui que eu estou sem fone de ouvido. Deixa eu ver. Ah, Deixa eu ver se conectando aqui fica melhor. Peraí. pessoal, se puder comentar aqui embaixo, por favor. Enquanto isso, podemos seguindo. Uhum. Fala comigo agora para ver se eu te. Oi, tá escutando? Eu acho Ah, que agora tá. perfeito. Uhum. É... Bom, tem
por exemplo, crença limitante de dinheiro, né? Isso é muito comum. Tem pessoas, por exemplo, que às vezes ganha lá o salário e acaba gastando tudo, ou às vezes faz algum tipo de serviço e não dá aquele valor, acha que tem que atender todo mundo de graça, sendo que teve um custo, né, para a pessoa trabalhar com aquilo. E tudo isso são crenças bem comuns, assim, que as pessoas não têm ideia, que começa lá na infância, na verdade, né? Sim, sem dúvida. O que eu costumo dizer sempre para os meus alunos e para os clientes que me procuram para tratar crenças limitantes financeiras é que todo mundo tem a sua crença limitante, né? E é fácil fazer essa analogia e entender qual é a sua crença. Como você se imaginaria com 100 reais na sua conta? Você acha que é muito dinheiro? A maioria das pessoas vai dizer não, né? Não sei, na conversão aí para o ien, né? Quanto seria esses 100 reais, mas e se tivesse 1.000? Ah, não, seria bom, mas ainda não. E se tivesse 100 mil? Caramba, aí seria muito bom, mas e se tivesse 1 milhão na sua conta? Pelo amor de Deus, nossa, é muito dinheiro, não sei nem o que fazer com isso. Então, o ponto é, todos temos crenças limitantes. O que difere uma pessoa da outra é o limite dessa crença, é a altura desse sarrafo, né? dessa baliza para que a gente possa passar por cima. Até uma certa altura, a gente acha que está bom. Agora, passou desse limite, a gente fica com medo de pular, né? Usando a analogia do próprio salto em altura, até uma altura a gente fala, tranquilo, deixa para mim que eu pulo. Passou dessa altura, você já fala, meu Deus, mas será que eu sou capaz de fazer isso? Né? Então, no ponto que você se percebe sendo incapaz de ter aquilo, ou achando aquilo absurdo, ou achando que só trapaceando eu vou conseguir pular aquele sarrafo, aquela altura, esse é o ponto onde sua crença limitante te pega. Né? Então, tratar as suas crenças limitantes, desbloquear o que é um limite para você, é fundamental, porque eu acredito que você concorde comigo, Dani, que o limite que a gente imagina que existe, ele só existe na nossa mente. Se a gente acredita que 30 centímetros, saltar um murinho de 30 centímetros é muito alto, a gente não pula, né? E para algumas pessoas, fala, pô, 30 centímetros é normal. Coloca um bebê num murinho de 30 centímetros e dá para ele pular. Não se trata do tamanho que ele tenha, mas da sua percepção do que é impossível. Então, o que a gente costuma dizer, se tratando da mente, é que, pensando de uma forma ou de outra, de ambas as formas você está certo, porque essa é a sua verdade. Então, tratar essa questão dentro da mente subconsciente, principalmente empurrar esse sarrafo, esse limite, para onde você quiser e não para onde as suas programações o levaram a seguir, né? Levaram a acontecer, isso sim é assumir o controle. Verdade, a gente pode ir muito mais além do que aquilo que a gente acredita, né? Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Ele estava falando assim, se comparar é também uma crença limitante? Bom, aí pode ser que seja, por exemplo, quando você é criança, seu pai acaba, ou sua mãe, né? Acaba te comparando com os coleguinhas. Por exemplo, fulano conseguiu tirar 10 na prova, você tirou 8, por que você não tirou 10? Então, nesse caso, na minha opinião, né? Não sei, eu acredito que tem mais do que uma crença limitante, né? Tem outros sentimentos também, né? Outras percepções em relação a si mesmo, como eu não sou capaz, ou todo mundo consegue, eu não. E, querendo ou não, acaba até sendo uma crença limitante, digamos assim, né? Mas eu acredito que tem muito mais coisas por trás disso. O que você acha, Fê, dessa pergunta? Eu entendo, como a gente bem sabe, o que pais, mães, pessoas que são autoridades para a gente dizem para a gente, principalmente na nossa primeira infância, acabam se tornando verdades absolutas para a gente. Né? Então, o que eu costumo dizer é que se eu disser para qualquer um que está me assistindo aqui que você é um péssimo profissional, que você nunca vai conseguir fazer nada na sua vida, que você é um perdedor, um derrotado, hoje, adulto, muito provavelmente você vai virar para mim e dizer assim, fica quieto, você não me conhece. Eu já conquistei isso, aquilo outro, eu já tenho esse mérito, essa faculdade, esse estudo, esse conhecimento, essas conquistas. Hoje, você tem contraprova para embater essa sugestão negativa.
O grande problema é que quando a gente é criança, principalmente a nossa primeira infância, a gente não tem essa contraprova. Então, quando a gente ouve de um pai ou de uma mãe, principalmente, que a gente não pode, que a gente é incapaz, ou até mesmo que, nossa, você nunca vai ser tão inteligente quanto seu irmão. Seu irmão é inteligente, você vai ter que ralar muito para sobreviver, porque você não é tão inteligente quanto ele. Se ele diz isso para um filho, se você ouve isso do seu pai e da sua mãe, principalmente na infância, você não tem contraprova. E aí, o que você leva a entender? Se meu pai e a minha mãe estão dizendo que eu sou assim, eu devo ser assim mesmo. E a partir desse momento, é só essa programação que você repete. Então, sim, comparar, principalmente nessa primeira fase, né, da nossa infância, até os 6, 7 anos de idade, é uma coisa praticamente sentenciadora. Ela vai te dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Por isso, também, além de tratar nós como adultos, que já fomos crianças, a importância de preparar, de pais e mães se prepararem para a forma como vão educar seus filhos. Porque dependendo da forma, da palavra que ele diz, da forma como ele o conduz, isso praticamente sentencia ele a ter uma vida de sucesso, uma vida próspera, uma vida feliz, equilibrada e uma vida refém do que eu posso e até onde eu posso chegar. É, verdade. Tem algumas pessoas, né, alguns pais, assim, que acham que comparar ou falar de determinada forma vai incentivar a criança, mas pelo contrário, né, o subconsciente, ele entende literalmente o que está sendo falado. Então, tem muitos pais, pelo menos aqui no Japão é assim, né, não sei se no Brasil também é assim, que falam assim para a criança, né, que você não arruma nem o seu quarto, você é um vagabundo, sei lá. Então, o que a criança entende? Eu sou isso mesmo. Aí quando tem lá pelos 30 anos, não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, não quer fazer nada, né? Porque já tá ali uma programação. E os pais muitas vezes falam isso com o intuito de fazer com que a criança se motive, né? Fala, não, eu vou mostrar pro meu pai, pra minha mãe que eu não sou dessa forma. Mas é que a mente entende literalmente o que está sendo falado, né? Total. Lembra, gente, o grande ponto é que pais e mães, na sua maioria esmagadora, não fazem o que fazem pelo mal dos seus filhos. Eles fazem isso porque, assim como essa criança que está sendo programada naquele momento, eles também receberam as suas programações. Então, sendo duro, sendo rude, sendo impondo as suas vontades, né, o seu desejo para os seus filhos, no fundo ele acha que está fazendo o melhor para ele. Só que muitas vezes ele só está repetindo e vomitando, no mau termo, no bom termo da palavra, as suas programações para a sua próxima geração. Então, tratar e ressignificar tudo isso, além disso tudo e todos os benefícios, é interromper esse ciclo, para que isso não passe para mais uma geração e outra, e outra, e outra. E o grande problema disso, Dani, é o seguinte: uma criança que cresce com essa percepção de que ela não é capaz, de que ela não pode, de que ela não vai conseguir fazer nada, você acha que ela vai estudar mais ou menos por isso? Depende a percepção que ela tem, né? A maioria absoluta, a maioria absoluta das pessoas que têm essa programação, que receberam essa programação, ao invés de usar disso como força, como combustível, como existe em alguns casos, a maioria dos casos sucumbe. Se eu sou burro, não vai adiantar eu estudar. E aí, na hora de prestar um vestibular, para entrar numa faculdade ou fazer alguma coisa, você acha que ela vai prestar vestibular na faculdade mais concorrida ou na mais fácil? Na mais fácil. Porque simplesmente eu sou incapaz, eu sou incompetente. Na hora de me candidatar a uma vaga de emprego, vou me candidatar a vaga de emprego melhor, a que tem melhor remuneração, ou porque eu acho que eu não mereço, que eu não sou capaz, eu acabo me candidatando à vaga mais simples, ao emprego mais banal, que às vezes eu nem queria fazer, mas é o que eu acho que eu posso fazer. Uhum. Então, esse é o problema das nossas programações, porque de uma forma ou de outra, querendo ou não querendo, elas sentenciam o que a gente vai ser, o que a gente pode ser. Ela é literalmente o nosso sarrafo, o nosso limite para tudo que a gente vai fazer. Não só para ganhos financeiros, que são importantes, mas para toda conquista que a gente tiver.
Verdade. E também, às vezes, aquela super proteção, né? Tem pais, né, que falam assim, não, porque meu pai me tratava assim, eu vou super proteger o meu filho, vou fazer tudo por ele. Isso também acaba criando uma série de limitações naquela criança, né? Porque aí quando a criança Total. cresce, pensa, eu não consigo fazer as coisas, sei lá, cresce com sentimento de insegurança, né? Total. Quando ela acha, é aquilo que a gente acabou de falar, quando ela acha que está certa ou errada, né? Quando ela acha que pode ou não pode algo, né? De ambas as formas ela está certa, porque o que define o que ela vai conseguir ou não conseguir fazer é a crença dela, é a percepção que ela tem sobre a vida, sobre as coisas. Uhum. E os pais têm papel fundamental nessa parte, né? Total, porque se eles não quiserem, né? Se eles não permitirem, principalmente em se tratando de crianças, né? Que ainda são crianças, se ela não se permitir, não tem o que fazer, né? A criança vai aceitar, como aceita a vida toda, tudo que pai e mãe diz, né? Até a Uhum. idade que decide ter as próprias vontades, os próprios desejos. Né? Uhum. Verdade. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Sejam bem-vindos, né? Todo mundo que está aí, Luiz, o Bruno, Cleide. Saudade de vocês. Bom, você poderia falar também um pouquinho sobre a procrastinação, né? Tem muita gente que fala assim, porque eu tenho força de vontade, mas aí eu acabo desistindo das coisas, não consigo terminar nada do que eu começo. Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Claro, claro. Eu acho que isso, de uma forma ou de outra, está diretamente ligado ao que a gente acabou de falar, porque as pessoas procrastinam, né, com o princípio da ociosidade da nossa mente subconsciente. Então vamos dar um passo atrás. O que é a ociosidade da mente subconsciente? A ociosidade é uma função da mente subconsciente que é responsável por economizar o máximo de energia física e mental possível. No fundo, com o intuito de nos manter vivos pelo máximo de tempo que ela puder, da melhor forma que ela puder. Porque, pensa da seguinte forma, para a nossa mente, quanto mais ela economizar de energia física e mental, conscientemente, né, racionalmente, mais tempo a gente vive. E esse princípio da ociosidade, ele é regido pela lei do mínimo esforço. Quanto menos eu fizer, quanto menos for possível fazer e me manter vivo, melhor. Melhor que seja assim. Então, o grande ponto e o grande problema é que essa lei do mínimo esforço, a ociosidade, acaba nos impedindo, acabam sendo barreiras para que a gente possa alcançar o que deseja. É o que a gente conhece popularmente como procrastinação. Conscientemente, a gente sabe que precisa fazer alguma coisa, sabe que precisa estudar, sabe que precisa aprender um novo idioma, sabe que precisa ir à academia ou trabalhar mais. Mas se lá dentro existe a programação de que não vai ser possível, de que eu não posso, de que eu não sou capaz, de que eu não mereço aquilo inerente a esse aprendizado, a esse ganho que eu vou ter, a sua mente vai fazer todo o esforço possível para te tirar dali, para fazer com que você não conclua aquilo. Por isso que tanta gente começa regime na segunda e acaba na quarta, faz assinatura da academia o ano inteiro e vai uma semana, um dia, ou nem vai, se o que você intenciona com a sua força de vontade não está alinhado com a sua programação subconsciente e não está sendo corrompido pela sua ociosidade, pela sua procrastinação, não adianta. Ela vai ser vencida como sempre foi a vida toda, e você vai morrer tentando fazer isso porque ela sempre vai vencer. Como a gente costuma dizer, é 5 contra 95. É 5% dizendo vamos fazer, preciso de academia, e 95% dizendo fica aí que está tudo bem, você está vivo assim, para que se esforçar mais? Então, esse é o grande ponto. As pessoas não entendem isso, e o simples fato de não entenderem isso gera uma série de efeitos para ela, como obesidade, como deixar de ganhar mais, como deixar de ter relacionamentos melhores, enfim, uma série de questões inerentes a isso, né? Verdade. É tipo uma batalha mesmo, né? E assim, essas pessoas que conseguem, né, que tem uma pequena porcentagem, né, que conseguem sozinhas, né, e até o final mudar um hábito, sei lá, parar de fumar, por exemplo.
Mas essas pessoas também, elas só conseguiram porque teve um motivo muito grande, né? Para convencer o subconsciente de que aquilo era importante. Ele mudar aquela programação sozinho, sem nenhuma outra ajuda, né? Sim, exatamente. O que eu costumo dizer é que a única razão, a única forma de ter uma nova programação instalada na mente subconsciente, dessa nova programação fazer parte da mente subconsciente, é se você tiver um evento de alto impacto emocional que sobrescreva aquele anterior. Que faça com que aquela razão pela qual eu agia, da forma que eu agia, se torne menor do que essa nova programação, né? É como se viesse com um carimbo ainda mais maior e mais colorido do que o anterior e estampasse em cima dele. Essa é a única razão. Por isso que tanta gente passa a vida tentando mudar suas programações, começando a academia. Pessoas falam assim, eu vou fazer academia. E aí fazem a assinatura da academia, não vão na academia, e aí o nosso racional diz assim, caramba, acho que a academia não é para mim, acho que é melhor fazer outra coisa, não sei se a academia é bom para mim. E aí começa a fazer pilates. Aí vai lá no pilates e fala, nossa, o pilates é muito parado, eu não me adapto com o pilates. Professora, não gostei da professora, putz, é difícil. Aí fala, agora eu vou fazer o crossfit. Não, putz, crossfit não gostei, porque crossfit, a turma fica gritando na minha orelha. O ponto não é o que você faz, é a forma como você faz o que você faz, né? O problema nunca é o problema, mas a forma que você lida com aquele problema. E lembra, se essa programação está dizendo que é para você não alcançar, não conseguir, não conquistar, isso simplesmente é o que vai acontecer. E a sua mente racional vai dar 1001 razões pelas quais você age assim, porque você deveria agir assim, e vai te dar uma razão absolutamente crível, plausível, para você desistir de todas essas coisas. E aí você vai falar assim, já tentei de tudo, mas acho que nada é para mim, exercício não é para mim. E aí as pessoas sucumbem e vivem uma vida, com o perdão da palavra, uma vida de merda, uma vida porcaria. Porque viram reféns de tudo, em todos os âmbitos da vida, sobre as coisas que são programadas e que elas repetem dia após dia. Verdade. É isso mesmo. Vai sempre arrumando desculpas, né? E depois falar, não, eu tentei de tudo e nada deu certo. Exatamente. Quem cria desculpa para alguma coisa aqui, já criou desculpa, inventou uma desculpa para alguma coisa, comenta aqui embaixo, eu já dei desculpa, e curte aí a live também, manda um coraçãozinho na live para dizer que tá gostando, gente. Levanta a mão, eu já inventei um monte de desculpa. Tem um comentário aqui do Lucas. Ele falou assim, fiz hipnoterapia, agora as coisas que eu me esforçava tanto para fazer, eu faço no automático. Que ótimo. É bom daí. Esse que é o incrível da hipnoterapia, né? Como que pode, assim, algumas sessões, algumas horas, né, mudar toda uma programação de uma vida inteira? Isso que eu acho fantástico. Gente, se vocês estão gostando dessa live, clica na setinha aqui de baixo e compartilha com as pessoas que você acha que seriam importantes ouvir esse conteúdo. Com certeza a gente sabe, ou um cliente, para quem é hipnoterapeuta, ou um colega, um amigo, um parente, compartilha para que eles possam ter acesso. A gente já está na metade da live aí, mas ainda tem bastante conteúdo. Então compartilha que com certeza isso pode agregar para uma pessoa e você, num pequeno ato desse, já pode ajudar e transformar a vida de alguém. Verdade. A Michele comentou, sou a rainha da desculpa para academia e dieta. Tamo junto também. Ângela, 2 anos hoje que estávamos juntos. Nossa, Ângela, que é da nossa turma. Saudade. Ângela Moreira. Que demais. Hoje faz 2 anos mesmo, nem fale. Era em setembro, 2 anos, que prazer. Coincidência, né? Aliás, coincidência não existe, né? Então a razão para qual a gente está fazendo, ela vem bem a calhar. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É verdade. Muito bom. Já estava ali, né? Já vai fazer, da nossa formação vai fazer 2 anos, hoje chamar o pessoal para fazer live. Exatamente. Os outros comentários aqui, eu estava arrumando desculpa para beber agora, só que eu percebi que era meu subconsciente me mandando esse pensamento. Quem comentou isso foi o Caio. Para beber água. Água, tá. Que tá escrito água. Para beber agora não, poxa vida. Para beber água.
Gente, lembra, não importa a quantidade, qual é a desculpa que você dá para você mesmo, não importa qual é a razão e qual âmbito da sua vida que você dá essas desculpas. O ponto é, todos nós damos desculpas. Não é porque eu sou hipnoterapeuta, porque a Dani é hipnoterapeuta, que a gente não dá desculpa. A gente também tem as nossas coisas, mas sem dúvida nenhuma. Isso eu posso dizer com a maior convicção, que quando você entende quando a sua mente funciona, como ela funciona e de que forma que tentando te proteger ela acaba complicando a sua vida e principalmente usa isso a favor de você, você pode chegar a muitos lugares que você não imaginava que seriam possíveis. Então, o simples fato de fazer isso já é um ganho impressionante para a nossa mente, né? Uhum. Verdade. Deixa eu ver outros comentários aqui. Cris, quando você vai vir para... eu sou de Gifo, Cris, sou de Minocamo. Caio, estou adorando o conteúdo. Camila, paguei academia por 3 meses e não fui. A gente tá junto nessa. Normal, Camila. Todo mundo já fez isso. Quem não fez isso alguma vez, que atire a primeira pedra. E, assim, outra questão também que eu recebo muito, assim, né, o pessoal perguntando, é sobre idiomas, né? Eles acham, não sei, que algumas pessoas podem ser que entendam, assim, como que a hipnoterapia funciona, né? Que a gente, na verdade, vai tirar só um bloqueio, aquele desânimo em estudar. Mas tem algumas pessoas que pensam, né, que vai fazer uma sessão de hipnoterapia e vai sair falando, sei lá, inglês fluente, japonês fluente. Quem dera se fosse assim, né? Você pode explicar um pouquinho sobre isso também, Fê? Se fosse assim, a gente podia cobrar 1 milhão por terapia, né, Dani? O grande ponto que... eu vi a mensagem aqui, eu parei. A Letícia falou assim, arrumei uma desculpa para parar meu trabalho, só live, Felipe. Tudo bem, Letícia. Nesse ponto você tem a liberdade para vir aqui, ver a live e depois voltar a trabalhar. Então não pare de trabalhar por isso. Perdi até o que você estava falando agora, esqueci até o que você estava falando. Sobre o idioma. Sobre o idioma, isso. A questão do aprendizado do idioma, ela funciona exatamente como o que a gente acabou de falar da ociosidade. Lembra, a ociosidade é regida pela lei do mínimo esforço. Se ela entende, de que forma que ela entende o aprendizado de um novo idioma? Ela olha para você e diz assim, para que você vai aprender um novo idioma? Se com esse idioma que você fala, você já está vivendo, já está comendo, já tem o mínimo aí para você se manter vivo, para que aprender um novo idioma? E aí ela vai fazer todo o esforço possível para que você pare de fazer, porque como assim eu tenho que aprender uma coisa nova, diferente? Qual a razão de aprender isso? E esse é o grande ponto. Para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter uma motivação, uma razão, um porquê que a gente faz, porque a gente só sabe fazer as coisas dessa forma. E levando o exemplo que você sempre dá e que está aí no Japão e vive isso diariamente, muitas pessoas vão para o Japão em busca de vida melhor, em busca de trabalhar e ganhar dinheiro para o seu sustento, para o seu futuro, para abrir um negócio no Brasil mais adiante. Só que o grande problema é o seguinte, se a sua mente subconsciente entende ou não acredita que é o melhor para você, que estar aí estudando, se dedicando, não é o melhor para você, ela vai fazer todo o esforço possível para você não aprender o japonês. Por quê? O que vai acontecer se você não aprender o japonês? Você vai conseguir ter emprego aí no Japão? Não! Você vai ter um bico ou outro, mas não vai conseguir se estabelecer e ganhar bem aí. Então, de uma forma ou de outra, ele vai fazer todo o esforço possível para que você não consiga e, por consequência, você volte para cá, que é de onde, racional, ou subconscientemente, você nunca deveria ter saído. Então, esse conflito muito comum para quem vai para o Japão para procurar trabalho, para fazer e criar uma carreira, é muito comum. Igual eu sempre digo, né? As pessoas às vezes desenvolvem alergia pelo ar-condicionado. Nossa, sou alérgico ao ar-condicionado. E aí você vai ver o ambiente onde ela vive, o dia a dia, e aonde tem mais ar-condicionado, onde ela vive, e ela tem ar-condicionado no trabalho dela, que ela não gosta daquele trabalho, que ela não está satisfeita ali, que não é o que ela escolheu fazer para ela. E aí o subconsciente faz o quê? Sendo alérgica a ar, num lugar, numa empresa que tem ar central, que eu vivo dentro do ar, eu vou ter que dar um jeito de sair daqui. E aí você pede a conta, você dá um jeito de ser mandado embora,
com a justificativa de que eu até gostava de trabalhar ali, mas com aquele ar é simplesmente impossível. Para a mente subconsciente, missão cumprida. Sendo alérgico a ar, me evita estar num lugar ou no emprego que eu não quero estar, funcionou, repete o padrão. Então, grande parte dessas questões que são desconfortáveis para a gente seguem essa mesma lógica. A nossa mente não quer que a gente vá para um lugar onde ela não sabe o que vai acontecer, um lugar inseguro, instável, e ela vai fazer todo o esforço possível para isso. Agora, como resolver isso, de fins práticos, como resolver isso? Terapia. Se você conscientemente sabe que precisa, você tem que acessar a mente subconsciente e entender o porquê que ela, por qualquer razão que seja, não quer que você aprenda um novo idioma, ou não quer que você fique naquele trabalho, como o exemplo que eu dei. Então, esse é o grande ponto. E por isso que a hipnoterapia é tão efetiva para isso também, para esses casos também. Tem uma pessoa que eu atendi essa semana, né, que eu achei assim, bem curioso, que foi bem isso sobre idioma, né? Que nem no caso dela, assim, ela foi a única da sala, né? Ela era criança, foi a única que conseguiu responder o que a professora estava perguntando. E a professora elogiou, e as crianças todas viraram a cara para ela. Aí, o que a mente dela entendeu? Eu não posso ser mais inteligente que os outros, eu não posso aprender algum outro idioma, porque todo mundo vai se afastar de mim. Né? Então, total. Entende literalmente, né? E faz tudo para te proteger. Se ela entende que aquilo é ruim, é perigoso, é uma ameaça para você, ela vai fazer todo o esforço do mundo para que você não conclua aquilo. E o ponto é que ela sempre vai vencer, porque é 5 contra 95. Então, a nossa mente sempre vai se tornar refém da nossa programação subconsciente até que a gente faça alguma coisa com isso. Verdade. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da Márcia. Então, o subconsciente vai ficar sempre protegendo até o final da vida, mesmo reprogramando o subconsciente? Sim. Essa é a única função dele. Ele vai te proteger e, inclusive, quem perguntou isso? Márcia. Márcia. Ele vai fazer isso, Márcia, e, inclusive, ele pode te matar fazendo isso. Porque uma alergia a ar-condicionado, assim como uma alergia a camarão, a um alimento, a leite ou algo do tipo, numa crise alérgica aguda, ela pode fechar sua glote e você morrer por asfixia. Mas lembra que para a mente subconsciente, para a mente, para o nosso corpo como um todo, morrer também é uma solução biológica. Então, se ele entende que não tem razão, não tem por onde escapar, não tem como resolver esse problema, morrer também é uma solução biológica. E se ele não conseguir resolver o problema, ele vai passar a vida toda tentando resolvê-lo, avisar de que algo está errado e tentando resolver. Cabe a gente entender esses avisos e fazer alguma coisa com isso, ou seguir sendo vítima, refém desses sintomas, doenças e dessas programações que estão dentro da gente. Verdade. A hipnoterapia ele vai muito além de tratamento para depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Porque tudo é uma forma de proteção do subconsciente. Então, independente se é alergia, se é gastrite, fibromialgia, a partir do momento que a gente consegue reprogramar a mente, o sintoma, né, o problema simplesmente desaparece, né? Porque o subconsciente entende que não precisa mais manter aquilo, né? O que precisa ficar claro é que os sintomas nada mais são do que avisos da mente subconsciente para você dizendo assim, olha para isso que alguma coisa está errado. Então, se você entende esses avisos como avisos de fato que são e faz algo com isso, ele não precisa mais te avisar. Né? Agora, se você não entende o recado, ou se você tapa o sol com a peneira, se entupindo de remédio, ou fingindo, mentindo para você mesmo que você já resolveu aquilo que não foi resolvido, ele vai seguir te avisando. E lembra, ele sempre vai vencer. Então, inclusive o que a própria Drika Muramoto comentou aqui, o que eu faço para poder dormir melhor. O que você tem que fazer, Drika, nada mais é do que entender e identificar o porquê que dormir é um problema. O que a sua mente subconsciente está te avisando quando ela não deixa você dormir. Certo? E é fácil fazer essa análise, ou pelo menos entender o caminho dessa análise. Pensa assim, que fatos ou que condições, que situações da sua vida estão sendo prejudicadas pela falta de sono? Talvez o trabalho,
talvez o tempo com os filhos, talvez a dedicação para o aprendizado de um novo idioma ou para alguma outra coisa em relação. Em geral, os sintomas eles são feitos para que a missão seja cumprida, para que as questões sejam resolvidas pela mente subconsciente. Então, talvez se você fizer uma reflexão como essa, vai ficar claro que tipo de situação ou que tipo de coisa ela tenta te proteger, fazendo com que você não durma, certo? E, sendo mais redundante ainda, a hipnose, a hipnoterapia é a melhor forma que eu conheço e que existe para ressignificar tudo isso dentro da mente subconsciente. É, a mais rápida também, né? Que às vezes aconteceu alguma coisa à noite, quando era criança, e a mente entendeu dormir é perigoso. Sei lá, às vezes uma briga dos pais, alguma coisa assim. E aí a mente, né, depois que cresce, faz com que você não durma, porque alguém pode brigar na sua frente ou ali perto, né? Enquanto você está dormindo. Sim, exatamente. Né? Deixa eu ver, uma pergunta da Michele. Todo tipo de alergia alimentar pode ser tratado na hipnoterapia, mesmo que se tenha exames que mostrem a alergia? Proteína do leite, por exemplo. Sim, pode ser tratado. Lembra, gente, a mecânica e a reflexão é a mesma coisa, né? Que tipo de conexão a gente faz? Que tipo de conexão existe através do leite? É a conexão entre a mãe e o bebê. Então, em grande parte dos casos, quando a criança ou até mesmo o adulto desenvolve uma alergia à lactose, como hoje em dia é muito comum, ele está muito mais associado a um conflito com a mãe, com a separação da mãe, né, do vínculo com a própria mãe, né, do que qualquer outra coisa genética ou nascida. As pessoas precisam entender que mesmo que acontece com a gente o que é considerado congênito, né, nascido com, ele também foi programado, porque lá dentro da barriga da mãe a gente está vivo, a gente já está recebendo programação, a gente sente o que a mãe sente, a gente pensa o que a mãe pensa. Se a mãe está feliz, a gente está feliz. Se a mãe está triste, a gente está triste. Se ela nos deseja, a gente sabe disso. Se ela não deseja, a gente também sabe. Então, hoje em dia, por que é tão comum intolerância à lactose? Porque cada vez mais mães não conseguem ser mães de fato para os seus filhos. Empurram conflitos de separação, de ter que deixá-lo, de ter que largá-lo, de não poder dar o carinho e a atenção que eles precisam mais cedo. E isso acaba desencadeando um conflito que se traduz numa intolerância à lactose, por exemplo. Então, desde nascido, é possível já ter essas programações que não são congênitas, mas não necessariamente são sentenças de que é assim, pronto, acabou, você vai ter só porque você nasceu com, né? Esse é o grande ponto. Uhum. É verdade. É apenas essas alergias, tudo que a gente tem, é só uma resposta biológica para uma emoção, né? A partir do momento que tem uma emoção, a gente vai ter uma resposta biológica, né? Porque mente e corpo é um só. Então, né, o que acontece na mente vai refletir em algum órgão do corpo. Deixa eu ver os comentários. Drica. Obrigada, Drica, pelo carinho. Deixa eu ver. Michele, por que alguns bebês, desde recém-nascidos, têm de tomar zero lactose? É isso que o Felipe estava falando. É o complemento daquela pergunta que ela já tinha feito, né? Tá. Uhum. Que a gente está ali dentro da barriga da mãe, a gente não sabe o que está acontecendo, então a gente sente todas as emoções que a mãe está sentindo, né? Mesmo que seja apenas um feto. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, e é um papo muito pertinente, se você for ver estatisticamente, é muito comum que parto cesárea tenham uma má lactação da mãe, a mãe não gere tanto leite, né? Não produza tanto leite quanto num parto normal, natural, e o filho tem a intolerância à lactose. Por quê? Porque ele não estava pronto para sair de lá. Porque ele não pediu para sair de lá. E esse vínculo, essa conexão tão bela, tão natural das mães e filhos, foi arrancado, foi cortado pela raiz. Então, o conflito de separação, né, o conflito com o leite, com o vital, com a conexão com a mãe, ela já acontece ali, nos primeiros instantes de vida daquele bebê. Então, infelizmente, a intolerância à lactose tem crescido cada vez mais porque o procedimento, a intervenção de parto cesárea tem aumentado, né? As pessoas fazem
à torta e direito parto cesárea. Ao invés de se tratar parto cesárea como uma intervenção cirúrgica, que de fato é o que é, né? Ele devia ser usado para poder evitar que crianças morressem ou que mães morressem por problemas, ele tem sido utilizado como procedimento. Ele não é um procedimento, ele é uma intervenção como segunda alternativa, não como primeira. Né? A alternativa natural é que as mães tenham seus filhos pela vagina, que nasçam naturalmente no momento que eles acharem necessário, que a criança pedir para sair de lá. Tudo isso, embora isoladamente possa parecer gerar, mas só aquilo outro. Mas o conjunto de fatores acaba gerando, infelizmente, esse tipo de questão. E por isso que, infelizmente, a gente tem uma série de crianças que já crescem com essa percepção de que são abandonadas, de que estão sozinhas, de que não merecem o que têm, de que não podem ter relação afetiva. Enfim, é uma série de problemas que se discorrem a partir daí. Uhum. Verdade. Deixa eu ver se tem pergunta. Se a Ana Paula está perguntando se a mãe sofre muito na gravidez, chora muito, fica triste, qual é o sintoma que o bebê pode ter depois que nascer? Bom, isso depende da percepção do feto que está ali dentro, né? Ele pode ter diversos sintomas. Não tem como a gente falar para você exatamente o que aquele bebê pode sentir, né? Porque ele pode ter uma alergia, pode ter uma intolerância à lactose, pode ter já nascer com depressão. Então, teve um caso, né, que eu atendi assim, que ela já nasceu assim. Então, não tem como a gente te falar isso, né? Porque depende da percepção do bebê que está ali dentro da barriga da mãe. Como que ele vai encarar, né, tudo aquilo que está acontecendo, né? Porque o bebê, a única coisa que ele sente ali é o útero contraindo e o útero ficando mais soltinho, assim, né? Então, ele pode perceber, interpretar de diversas formas, né? Como minha mãe está me rejeitando, ou sei lá. E sentir também, né, as emoções que a mãe está sentindo. O que você acha disso, Fê? Sem dúvida. O que a gente costuma dizer é que o trauma nunca está no fato, mas é a interpretação do fato. Então, uma gravidez indesejada, ela não é sentença de que a criança vai ter aquela questão ou aquilo vai ser um problema para ela. Tá? Pode ser, a chance disso acontecer é grande, sim, mas não significa que isso vai acontecer. Então, o importante é, entendendo como a nossa forma que essas programações acontecem, a gente já fica muito mais presente, atento para tudo aquilo que é possível ser feito nas condições que são feitas. Se aquela gravidez era desejada, fazer o quê? A gente não tem o que fazer para mudar esse fato. O que a gente pode fazer a partir dali, sim, é começar a desejar, já que esse bebê já está ali, amá-lo, respeitá-lo, dizer para ele, mesmo na barriga, que está tudo bem, que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Isso as mães podem fazer quando o bebê está dentro da barriga, né? E atenuarem a possibilidade dele ter um trauma em relação a isso. Agora, crianças que já tiveram essa programação, já nasceram, já estão aí no mundo, pode ser que elas nunca tenham nada. Mas se tiverem, terapia. Acessa, altera essa percepção e segue a sua vida livre e feliz. Né, Dali? Acho que esse é o ponto, né? Verdade. A Alessandra comentou aqui, mas há casos que não dá para evitar a cesárea. Minha amiga tem prótese na perna e não tem como o bebê dela nascer de parto normal, senão pode deslocar ela e não andar mais. Isso responde, né, sua pergunta, se lá conversando com o bebê, negócio que você comentou agora, né? Sempre acalmando. Sim. Mesmo dentro nesse caso, talvez um parto natural fosse impeditivo da criança viver ou da mãe viver. E aí tudo bem. Aí tá tudo bem. Porque é uma intervenção, né? Não é um procedimento, não é uma regra, um protocolo. É uma intervenção como tem que ser. Ninguém pede para bater de carro. Mas quando bate, se precisa colocar um pino na perna, no braço, acontece. Agora, quem coloca um pino no braço se não quebrou o braço? Quem engessa a mão se não quebrou a mão? E por que, cargas d'água, as pessoas fazem cirurgia para poder abrir a barriga, 300 camadas na barriga, para tirar um bebê que está lá dentro e que naturalmente vai pedir para nascer? É igual você engessar o braço antes de quebrar, para evitar que quebre. Certo? Então,
esse é um papo que vai muito longe, talvez, como alguns sugeriram aqui, isso valia uma live exclusiva para isso, né? Mas, Verdade. sim, quando é intervenção, né? Agora, todo o resto gera, e as consequências estão aí no nosso dia a dia, como a gente consegue perceber claramente. Uhum. Verdade. Deixa eu ver. Aí a Michelle, né, comentou para ter uma live só sobre isso, né? Sobre gestantes e mães e tal. É uma boa ideia. Deixa eu ver. Letícia, o nascimento por si só pode ser um trauma? Pode, né? O Felipe já respondeu essa pergunta. Márcia, não é só durante a gestação, mesmo depois que nasce, continua absorvendo as emoções do entorno? Sim. Todos, né? Somos humanos, então o entorno vai nos afetar de alguma forma, independente se é criança ou Eu, adulto. exatamente, o que eu costumo dizer sempre, Dani, é que pais, querendo ou não querendo, fazendo certo ou fazendo errado, traumatizam. A gente não tem escolha sobre o que nos traumatiza. Como eu sempre digo, eu sempre falo para os meus alunos da formação, eu já tratei, a maioria das casos de gagueira começa num cala-boca, do pai, da mãe, né, dizendo fica quieto, você não pode falar. Mas eu já tratei casos de gagueira que começam num tá tudo bem, filho, pode gaguejar. Então, o que nos traumatiza nunca é o fato. Né? Óbvio que xingando uma criança, a chance dela ficar gaga é traumatizar. Mas, de fato, a mãe, nesse caso que eu disse agora, ela foi carinhosa. Mas para a criança, ela interpretou dizendo: minha mãe permitiu que eu gaguejasse. Então, óbvio, tem uma forma que a gente sabe que claramente é potencialmente menos traumatizável. Mas a gente não escolhe isso, a gente não tem como controlar, porque senão seria todo mundo perfeito e a gente não estaria aqui fazendo essa live para explicar e deixar claro como a gente pode resolver essas questões. Uhum, verdade. Não é sempre em questões negativas, mas às vezes em questões positivas também que geram trauma ou um comportamento, né? Que nem Sim, tem um outro total. exemplo, de compulsão, né? Que eu atendi que a pessoa foi para a festinha de 1 ano, aí ela foi comer bolo, sabe? Se lambuzou assim com bolo e tal. Aí todo mundo falava, nossa, que bonitinha, que fofinha. Aí a mente dela entendeu, para ser bonita, né? Para eu receber elogio, tem que comer doce. E aí ela tinha compulsão por doce. Né? Então Ela nem sempre entendeu, criou esse é assim. padrão. Exatamente. Desculpa, te cortei, que você ia falar? Travou aqui, deixa eu ver. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá indo? Acho que, não sei, o meu tá travando aqui. Mas tô te vendo Tá perfeito e escutando? tá reproduzindo Ah, tá. normal Então aqui. tá. É que aqui tá tipo voz de robô, sabe? Ai, Pode sabe? ser pela conexão, mas tá bem, Internet. tá indo bem. Uhum. Tá, vou ver aqui os comentários. Deixa eu ver onde que tá. Márcia, você acha que todos deveriam passar por terapias? Eu acredito que sim. Todas as pessoas deveriam passar pelo menos uma vez. Por qualquer tipo de terapia que ajuda. Sem dúvida, porque lembra, gente, todo mundo tem as suas questões para uma coisa, para outra, para focar melhor, para poder tratar uma questão que incomoda, uma doença física, uma questão que nos incomoda, que nos impede de crescer, uma crescente. Todo mundo tem alguma coisa. Se a gente não tivesse nada, a gente seria perfeito e isso não existe, né? Nós somos seres humanos são altamente traumatizáveis, então a chance da gente ter questões que nos incomodam são gigantes, aliás, são 100%. Então, todos deveriam minimamente passar por isso. Até porque a gente trata uma questão que nos incomoda e a gente melhora com isso, a nossa mente por si só cria uma nova perspectiva sobre as coisas, dizendo, caramba, se eu pude melhorar nisso, talvez eu possa melhorar nisso, nessa outra coisa também, nisso. Isso se abre, é um caminho que se abre para novas condições, para novas possibilidades e para uma nova vida. O simples fato de passar pela terapia já é fantástico por isso. Verdade. E às vezes a mudança é tão grande que reflete, né, em quem está ao redor. Isso que é legal também, né?
É bem Sempre que você interessante. faz terapia numa pessoa, sempre que eu trato uma pessoa, né, como eu sempre digo para os alunos, você não está transformando só a vida daquela pessoa. Você está transformando a vida de pelo menos 10, 15 pessoas que rodeiam aquela pessoa, que por si só vão transformar a vida de outras e de outras e de outras. Então, essa onda, né, esse efeito borboleta, né, como as pessoas costumam conhecer, ele é infinito. Uma pessoa bem-humorada, uma pessoa bem com você mesma, sem uma dor, sem um conflito, sem uma doença, ela vai ser melhor, ela vai ser um melhor pai, ela vai ser uma melhor mãe, um melhor irmão, um melhor filho. Ecoa de forma positiva a partir dali. Então, não exista para quem não seja recomendado fazer terapia, né? É, verdade. Bom, já tá dando tempo aqui da live, né? Vamos encerrando. Se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que tem mais 7 minutos antes de cair a conexão. Já mais uma pergunta, faz uma pergunta rapidinho aqui que a gente responde antes de terminar. Deixa eu ver, Beth. Hipnoterapia pode ajudar pessoas que sofrem com transtorno do espectro autista? Pode. Não a hipnoterapia em si, igual a gente faz assim com adulto ou com crianças assim, né? Mas como que eu posso dizer? É um tratamento em conjunto com os pais, né? Então é um trabalho em equipe. E aí é possível, não que vá mudar a criança, mas assim, ela vai poder conseguir conviver em sociedade. Então vai mudar algumas maneiras dela, né? E a criança vai conseguir conviver melhor na sociedade. Uma coisa que é importante dizer, Dani, sobre o espectro autista, é que o espectro autista ele tem uma gama absurda, né? Uma gama enorme de espectros, né? Tem níveis. E fazer terapia com alguém que tem espectro autista, para que ele melhore a sua sociabilidade, sua socialização, né, com o meio, não significa que ele vai deixar de ser autista, né? Que aquele quadro vai ser revertido. É a mesma coisa você dizer que você vai fazer terapia em alguém que tem Down e a pessoa vai deixar de ser Down por isso. Não, né? Mas sem dúvida, da qualidade de vida, melhorar a socialização dele com o mundo, com o meio, com o externo, só esse ganho, né? E não é só esse ganho, já é um benefício enorme, que talvez faça toda a diferença para ele ter uma vida melhor, mais feliz, mais leve. Então, é muito, muito bom para isso também. Uhum, verdade. Bom, nosso tempo está acabando. Se tiver o comentário da Mônica, tem uma amiga grávida muito tensa, pois teve 2 abortos antes desse. E continua muito tensa ainda. Aquele seu projeto, Felipe das Grávidas, dá uma dica. Bom, também muito tensa, pois teve 2 abortos antes desse. O que ela precisa ter claro na mente dela, ou talvez entender em terapia, Mônica, é o porquê que o corpo dela está rejeitando, né? Não rejeitando, não se trata de uma vontade consciente, né? Mas por que de alguma forma ou de outra ele não se sente pronto para gestacionar, para gerar uma vida ali, né? E muitas vezes quando você faz um processo de terapia, não só para casos onde tem abortos recorrentes, ou até mesmo para quem são para as tentantes, né? Para as que tentam engravidar, quando elas fazem, identificam o porquê, a questão emocional que está por trás disso, elas são muito mais permissivas, né? A subconsciente está interligado, mais preparado e permissivo para que ela possa gestacionar da melhor forma ou possa engravidar e ter uma excelente gravidez. Então, faz bem de todas as formas, de todas as formas. E para esse caso específico, dizer para ela, ou principalmente passar por terapia para entender que passa pelo subconsciente e resolver essas questões, pode ajudá-la muito, sim. Uhum. Bom, vou encerrando a live, né? Ela vai ficar salva para quem quiser assistir. Quero agradecer, Fê, novamente por você ter tirado um tempinho aí para conversar aqui, né, com a gente. Obrigada a todos que participaram. E é isso. Imagina, foi um prazer. Foi um prazer estar aqui. Sempre é bom bater um papo sobre hipnose, sobre hipnoterapia, explicar e contar às pessoas sobre como a hipnose é importante, é fundamental. Se gostou da live aí, já dá um monte de coraçãozinho agora, comenta se gostou. Mas eu também agradeço, Daniel, a oportunidade de estar aqui falando mais sobre hipnose para a sua audiência, para o seu público, e entendendo cada vez mais
como a nossa mente é capaz de fazer absolutamente tudo aquilo que a gente gostaria de fazer com ela, para levar a gente a lugares onde a gente gostaria de chegar. Uhum. Obrigada novamente. Bom dia para quem é do Japão, boa noite para quem é do Brasil. Boa noite, Fê. Gratidão sempre. Valeu, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.